Vamos falar sobre componentes centrais do sistema operacional. Um usuário interage com o sistema operacional via uma ou mais aplicações de usuário. Tem a aplicação especial, denominada Shell, o interpretador de comandos, interfaces de texto que habilitam o usuário a pesquisar o serviço do sistema operacional, o software que contém os componentes centrais do sistema operacional chama-se núcleo kernel. Veremos agora alguns destes componentes. O escalonador de processo, que determina quando e por quanto tempo um processo é executado em um processador. O gerenciador de memória, que determina quando e como a memória é alocada aos seus processos e o que fazer quando a memória principal estiver cheia. O gerenciador de entrada e saída, que atende às solicitações de entrada e saída para dispositivos de hardware, respectivamente. O gerenciador de comunicação de interprocessos, ou IPC, que permite que os processos se comuniquem uns com os outros. E, por fim, o gerenciador de sistema de arquivos, que organiza coleções nomeadas de dados em dispositivos de armazenamento e fornece uma interface para acessar os dados nesses dispositivos. Vamos ver algumas metas. Os usuários passaram a esperar certas características dos sistemas operacionais, como a eficiência, onde um sistema operacional eficiente alcança alto rendimento e baixo tempo de retorno. O rendimento mede a quantidade de trabalho que um processador pode concluir em um certo período de tempo. A robustez. Um sistema operacional robusto é tolerante a falhas e confiável. O sistema não falhará devido a erros isolados de aplicações ou de hardware e, se falhar, deve minimizar a perda de trabalho e evitar danos ao hardware do sistema. A escalabilidade. Um sistema operacional escalável é capaz de usar recursos à medida que são acrescentados. Se um sistema operacional não for escalável, rapidamente chegará a um ponto em que recursos adicionais não serão utilizados totalmente. A extensibilidade. Um sistema operacional extensível adapta-se bem a novas tecnologias e fornece capacidades de estender o sistema operacional para executar tarefas que vão além do seu projeto original. A portabilidade. Um sistema operacional portável é projetado de modo tal que possa operar em muitas configurações de hardware. Portabilidade de aplicações também é importante porque desenvolver aplicações custa caro. A mesma aplicação pode e deve rodar em uma variedade de configurações de hardware para reduzir custos de desenvolvimento. A segurança. Um sistema operacional seguro impede que usuários e softwares acessem serviços e recursos sem autorização. A interatividade. Um sistema operacional interativo permite que aplicações respondam rapidamente às ações do usuário ou a eventos. A usabilidade. Um sistema operacional utilizável é aquele que tem o potencial de atender a uma base significativa de usuários. Esses sistemas operacionais geralmente fornecem uma interface com o usuário fácil de usar. Vamos falar agora sobre diretórios do Linux. No Linux, é basicamente o contrário do Windows. O diretório raiz está tomado pelas pastas do sistema e espera-se que você armazene seus arquivos pessoais dentro da sua pasta no diretório /home. Esses são alguns exemplos de diretórios: /bin, /boot, /dev, /etc, dentre outros. Depois vamos, em outra aula, falar sobre a descrição de cada um deles. Entendendo o terminal de comandos, ou shell. Ao inicializar o Ubuntu Server, será apresentado a opção de digitar o usuário e senha para logar no Ubuntu Server.
Exemplo, usuário, aluno. O log com usuário, aluno, e senha, IFTM, @123. Aluno, @servidor, acento e cifrão. No exemplo acima, citado, a palavra existente antes do símbolo arroba diz qual o nome do usuário que está utilizando o terminal. Os nomes que aparecem depois do arroba indicam o nome do computador que está sendo acessado, seguido do diretório apresentado pelo símbolo acento til. Quando inicia o terminal, você começa no seu diretório pessoal. O caractere que aparece no final indica qual o poder do usuário. Se o símbolo for hashtag, significa que o usuário tem privilégios de administrador, ou seja, root. Por outro lado, se o símbolo for cifrão, significa que este é um usuário comum, incapaz de acessar todos os recursos que um administrador acessa, independente de qual seja. É depois de um caractere que o usuário pode digitar os comandos. Comandos de manipulação de arquivos e diretórios. ls, lista os arquivos e diretórios da pasta atual. cp, comando que cria uma cópia de um arquivo ou diretório. mv, comando que move um arquivo ou pasta para um local diferente ou renomeia. mkdir, comando que cria um diretório. touch, comando que cria um arquivo vazio. rm, comando para remover um arquivo. rmdir, comando para remover um diretório. show, comando para alterar o proprietário do arquivo. chrp, comando para alterar o grupo do arquivo. cat, comando que mostra o conteúdo de um arquivo. grep, comando que permite procurar determinada palavra, frase ou padrão em arquivos de texto. Nano, o Nano é um simples editor de texto para a linha de comando. Para abrir um arquivo, utilize o comando nano arquivo.txt. vi, inicia o editor de texto. vi.arquivo de texto.txt. gedit, abre o editor de textos. gedit arquivo.txt. Comandos para gerenciamento de usuários e grupos. add group, comando para criar um novo grupo. O add user, comando para criar um novo usuário. E o add user, adicionar um aluno a um grupo de estudantes. Por exemplo, add user aluno estudantes. Os comandos de informações sobre o sistema. df, exibe o espaço em disco utilizado em cada partição. free, exibe a quantidade de memória RAM disponível em uso pelo sistema. O top, exibe a lista dos processos em execução atualmente e os recursos dos sistemas. O name, exibe a informação com o nome da máquina, versão do kernel e arquitetura do sistema. lsb _release, exibe a informação sobre a versão de distribuição do Linux que você está executando. ps, mostra os processos em execução. kill, encerra processos em andamento. lshw, exibe informações dos dispositivos de hardware conectados ao seu computador. Uptime, mostra a quantas horas seu computador está ligado. du, mostra o tamanho de um diretório. cal, exibe um calendário. date, mostra a data e hora atual. shutdown, desliga ou reinicia o computador. clear, elimina todo o conteúdo visível. history, mostra os últimos comandos inseridos. find, o comando find serve para localizar informações. file, mostra informações de um arquivo. diff, indica as diferenças entre dois arquivos. Agora, os comandos para verificar redes de computadores. ifconfig visualiza configurações das interfaces de redes.
/etc, /init.d, /networking, espaço restart, reinicia as interfaces de rede, e o sudo espaço ifconfig eth0.172.16.0.136 netmax 255.255.0.0 up para configurar a interface de rede com esses valores. Ping envia requisição para um determinado host na rede. Route permite exibir a tabela de roteamento. Telnet ativa o serviço de Telnet em uma máquina. Veremos agora como funcionam as permissões no Linux. As permissões no Linux é o principal recurso dos sistemas baseados em Unix. Elas são usadas de diferentes formas e com diferentes finalidades, mas principalmente para a segurança e organização de um sistema. Como verificar permissão? Para verificar as permissões de um arquivo ou diretório, é comum utilizar o comando ls com o parâmetro "-l". Com ele descobriremos as permissões e os proprietários dos arquivos e diretórios. Por exemplo, ls espaço "-l espaço /home /aluno /tmp. Como você pode ver nessa imagem. Vamos entender o que cada parte disso significa. Temos um diretório, um link e um arquivo. Você pode ver na imagem. Agora vamos falar sobre RWX. As letras ficam se repetindo no decorrer da listagem dos LS. Cada um tem o seu significado, como mostra a imagem. Pronto. Agora já sabemos o significado de cada letra. Já podemos interpretar o resultado do comando ls. Podemos dividir o resultado em 3 partes. Vamos pegar a primeira linha como exemplo. RW, hífen, R, hífen, hífen, R, hífen, hífen. Cada grupo de 3 caracteres significa, nesta ordem, a permissão para o dono. Permissões para o grupo ao qual ele pertence, o dono do arquivo e permissões para os outros usuários. Veremos agora os bits da permissão. Cada letra tem o seu bit correspondente, o que podemos identificar da seguinte forma, conforme a imagem. Ok. Agora, com todas essas informações, a gente pode alterar as permissões, ou seja, vamos mudar algumas permissões. Utilizando-se a tabela anterior, podemos mudar a permissão de arquivos e diretórios com o chmod. A sintaxe do comando chmod seria da seguinte forma: chmod, espaço, descrição da permissão, espaço, arquivo ou diretório. Bom, para finalizar, vamos falar sobre um grande perigo, que é uma permissão chamada 777. A permissão 777 é a permissão total a algo, ou seja, todo mundo pode editar, apagar e escrever. Devemos tomar muito cuidado para dar essa permissão a um usuário.